Eu sinto alguns orgulhos desses 14 anos criando conteúdo sobre surdez e entrando nesse universo de aparelhos auditivos, implante coclear, deficiência auditiva, que é um universo muito vasto. E alguns dos orgulhos que eu sinto são algumas teclas que eu fiquei teclando, assim, solitária durante muito tempo, até que finalmente isso entrou na cabeça das pessoas e as pessoas adotaram para a vida, e isso ajudou muito a transformar não só a vida, como o processo de reabilitação auditiva de tantas crianças e bebês e adultos e idosos em função disso. E tudo começou quando eu criei aquela expressão saia do armário da surdez, que em 2010, quando nasceu o site Crônicas da Surdez, a gente via muito mais gente do que a gente vê hoje presa no armário da surdez. Pessoas que tinham vergonha da sua deficiência auditiva, que fugiam dos aparelhos com medo do julgamento, do preconceito alheio, sem saber que, na verdade, eram elas que estavam se julgando, eram elas que estavam sendo preconceituosas consigo mesmas. Mas é muito mais fácil a gente projetar isso nas outras pessoas do que resolver as nossas questões internas. Depois disso, sinto muito orgulho da expressão surdos que ouvem, porque a surdez é um tema muito complexo, é muito difícil comunicar tudo que é relacionado à surdez para uma pessoa que não faz parte desse mundo, porque ela é muito diversa. Nós temos diversos tipos e graus de perda auditiva, nós temos diversos tipos de aparelhos auditivos, implante coclear, cirurgias da audição. Todo mundo acha que a surdez é sinônimo quase exclusivo de língua de sinais, e isso não poderia estar mais equivocado. O próprio IBGE, agora há pouco, lançou um dado que apenas 2,6% das pessoas que têm algum grau de surdez no Brasil usam língua de sinais, de acordo com a última pesquisa nacional em saúde. E, por último, a última tecla que eu fiquei teclando de modo solitário durante muito tempo, até que as pessoas incorporaram isso, e hoje eu fico feliz porque muita gente toca nessa tecla comigo, dá essa dica para as outras pessoas, é a questão do médico otorrino especialista em surdez. E por que eu falo tanto disso? Por que você deve levar essa informação adiante? E principalmente por que você, se você tem uma perda auditiva, você ou alguém da sua família, você precisa colocar como sua top prioridade número 1, buscar um médico otorrino especialista em surdez. Então eu vou contar rapidamente a minha história. Se você é um novato aqui, meu nome é Paula Pfeiffer. Eu criei o site Crônicas da Surdez, o Clube Surdos que Ouvem. Eu sou completamente surda dos dois ouvidos, mas eu uso um implante coclear em cada um dos meus ouvidinhos aqui, o ouvido biônico. Antes disso, eu usei aparelhos auditivos, eu tive todos os graus de surdez, zumbido no ouvido 24 horas até hoje, mas hoje com o implante coclear eu não tenho zumbido quando eu estou usando ele, só se eu prestar muita atenção, quando eu tiro ele ainda está aqui. Então, assim, às vezes eu fico pensando, será que tem alguém mais experiente nesse rolê da surdez do que eu? Porque eu acho que eu tive tudo menos a surdez súbita, que a minha surdez foi progressiva. Então, conheci tudo que se pode conhecer no universo da surdez e sobrevivi para contar. E eu tive um diagnóstico médico errado na minha infância. Com 6 anos de idade, um médico disse que eu tinha um canalzinho no ouvido que um dia iria abrir, e quando esse canal abrisse, eu iria ouvir. E eu fui uma criança que teve otites de repetição sérias. E eu lembro, assim, eu tenho muitas memórias deitada na cama, com a cabeça virada, porque tinham colocado remédio no meu ouvido, eu tinha que esperar o remédio fazer efeito, para o ouvido parar de doer. Muitas idas ao médico para drenar o ouvido. Mas, assim, em retrospecto, eu percebo que nunca colocaram um tubinho de ventilação no meu ouvido. E, assim, minha surdez é de causa desconhecida, mas o que eu tô falando isso para vocês é que, em função desse diagnóstico médico errado, eu passei 10 anos da minha vida, dos 6 aos 16 anos, perdendo toda a minha audição progressivamente, sem saber. Eu fui aquela criança considerada desatenta no mundo da lua, todo mundo me chamava de surda e eu não entendia por quê. Eu era obcecada em olhar para os lábios das pessoas, eu fazia leitura labial e foi assim um mecanismo de sobrevivência que o meu cérebro desenvolveu sozinho, ninguém me ensinou, para compensar aquela enorme perda auditiva que eu tinha. Então, assim,
ou diagnóstico médico errado que me foi dado por um otorrino que não era especialista em surdez, me custou muito caro. Me custou 10 anos da minha vida sem estimular o meu cérebro, sem usar aparelhos auditivos, sem saber o que eu tinha, me sentindo sempre angustiada, ansiosa e perdida, porque eu tinha uma deficiência sensorial muito significativa e eu não sabia que eu tinha. Eu só fui entender quão surda eu estava aos 16 anos, quando tinha um aspirador de pó ligado ao meu lado e eu não ouvi. E eu tava falando com a minha mãe e ela falou, não tô te ouvindo, desliga o aspirador. Eu, aspirador? E eu olhei, tinha um aspirador do meu lado e eu toquei no aspirador para ter certeza que ele estava desligado, que ele estava ligado. Ele estava ligado. E quando eu entendi que eu estava do lado de um aspirador ligado, sem ouvir aquilo, eu pensei, chega, é hoje que a gente vai em um outro médico para saber o que acontece com a minha audição. Chegando neste médico, que era recomendado por ser um cara que conhecia muito perda auditiva na cidade onde eu morava, ele falou assim, a Paula tem surdez neurosensorial bilateral, na época, 16 anos, moderadamente severa e progressiva. E eu não sei como essa menina se alfabetizou e fala tão bem com essa perda auditiva que ela tem. E ali começou a minha jornada com a surdez. E ela começou entrando para o armário da surdez, indo a um profissional da fonoaudiologia que me conduziu da pior maneira na minha iniciação no mundo dos aparelhos auditivos, me ensinou a odiar os aparelhos, a esconder a minha surdez, a ter vergonha da minha deficiência. E eu, na época, a gente não tinha internet, a gente não tinha grupos de surdos, não existia o Clube de Surdos que Ouvem, nada disso, todas essas ferramentas que temos hoje. A surdez era uma experiência muito solitária, então só me restou tentar descobrir as coisas sozinha. Então, assim, em função dessa minha experiência toda, que não é pouca, é muita coisa, esse ano eu faço 43 anos e desde os 6 anos de idade eu sinto na pele a emoção diária das consequências da surdez não tratada. De 2013 para cá, a minha vida revolucionou completamente por causa do implante coclear. Eu voltei a ouvir, voltei a poder controlar, modular a minha voz e a fazer todas as coisas que eu não conseguia mais fazer, como compreender a fala humana sem leitura labial, entender a fala em outras línguas, ouvir música, falar no telefone, compreender áudios de WhatsApp, tudo que era fora do meu radar até 2013. E eu faço esse alerta constante para que você busque um otorrino especialista em surdez, porque nos grupos do Clube de Surdos que Ouvem, todos os dias tem algum relato daquela pessoa que pegou a listinha lá no plano de saúde, olhou quem eram os credenciados, não tirou nenhuma referência da pessoa e foi achando que um médico otorrino, seja ele quem for, qual seja o foco da atividade clínica cirúrgica dele, que o cara manja completamente de perda auditiva. Não é assim que funciona. A surdez é um tema muito complexo. Não existe essa especialidade em surdez na medicina. Quando a gente fala especialista em surdez, eu estou querendo falar do cara que come, dorme, respira surdez e reabilitação auditiva, cirurgias da audição todos os dias. O cara que vê inúmeros pacientes com perda auditiva todos os dias. O cara que faz cirurgias da audição todos os dias ou toda semana. Esse é o especialista que você precisa. Esse é o cara que vai estar atualizado com tudo que há de mais novo em cirurgia, em reabilitação, em aparelhos auditivos, em implante coclear, tudo o que pode revolucionar a tua vida. Porque a gente vê muitas pessoas que vão em otorrinos, especialmente, tá? É triste dizer isso, mas em cidades do interior, que não tem a humildade de falar para o paciente, olha, perda auditiva não é o meu foco, não é o meu forte, então eu vou encaminhar para outro colega que vive e respira isso. Não, aí a pessoa fala assim, não, vamos esperar essa surdez piorar. Implante coclear é uma coisa muito perigosa. Toma aqui um ginkgo biloba pro teu zumbido. Ou toma aqui um mega tarja preta aí para ver se tu esquece esse zumbido e para de me incomodar. Então tem 1000 relatos, tá? Apesar da minha experiência pessoal e do impacto que um diagnóstico médico equivocado teve na minha história, na minha infância, na minha adolescência, na minha vida, eu faço esse alerta para que você não passe pelo que eu passei. Onde é que eu arranjo um médico otorrino especialista em surdez?
o melhor lugar para você conseguir essa indicação é diretamente com outras pessoas que já são pacientes de especialistas em surdez, ou seja, usuários de aparelhos auditivos, pessoas que já fizeram um implante coclear, uma timpanoplastia, uma estapedectomia, outras cirurgias da audição. Onde é que eu acho essas pessoas? Bom, eu criei o Clube dos Surdos que Ouvem justamente para isso. Você se associa ao clube, que tem uma mensalidade simbólica mensal para que todo mundo possa ser sócio. E nos grupos do clube você vai pedir essas indicações, ok? E aí você vai com segurança num médico ou médica que come, dorme, respira, opera, lida com pessoas que têm perda auditiva todos os dias. A vida dele é isso. Aí você vai estar em boas mãos e a chance de um diagnóstico errado ou de uma indicação de tratamento sem pé nem cabeça ficam significativamente menores. Vou deixar os links para vocês aqui na descrição do vídeo.